Olá, graça e paz. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5. Abra sua Bíblia juntamente comigo. E chegaram à outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Ele morava no sepulcro, né? O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em milagres, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Jesus estava repreendendo, né? E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoninhado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, do seu caminho, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera a todos, e todos se maravilhavam. Jesus é maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continua operando milagres. Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Então, chegar a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Este homem, ele morava no sepulcro. Nos sepulcros, ele morava no cemitério, lá onde enterra os mortos. A morada dele era lá. A Bíblia está dizendo aqui. E ninguém podia prender, nem com cadeias alguém podia prender ele, porque ele já tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Ele quebrava, ele tinha uma força maligna, uma força sem tamanho, maligna na vida dele, que correntes, grilhões, algemas, o que era colocado nele era quebrado em pedaços, em migalhas, e ninguém podia amansar aquele homem. Era pior do que uma fera, na verdade, né? E ele andava sempre de dia e noite, andava de dia e de noite, ele não tinha sossego. E ele clamava pelos montes, observe aqui, ele clamava pelos montes, pelos sepulcros, e ele se feria todo com pedra, ele se feria todo, se batia, ele se fazia arranhões no seu corpo, endemoninhado, né? E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Vocês entenderam? Entenderam o que eu estou entendendo? Quando ele viu o endemoninado,
quando ele viu Jesus de longe, ele correu e adorou. Ele não correu com medo. Ele não correu para se esconder. Ele correu para adorar. Isso é forte. Por isso que nós temos que pedir para Deus sabedoria, discernimento, visão dos céus. Porque a Bíblia diz para nós que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por isso que nós temos que entender qual é a verdadeira vontade de Deus para nós. Por isso que nós temos que entender os mistérios de Deus para nós, para que não venhamos ser enganados por falsas ideologias. Nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que folhear com vontade, com desejo, lendo, mastigando mesmo a palavra do Senhor, para que possamos entender, compreender o que Deus quer falar para nós. O Espírito Santo de Deus é que fala ao nosso coração. Ele que testifica ao nosso coração. Temos que ler a palavra do Senhor para não sermos enganados por falsos mestres, por falsos enganadores, por falsos ensinamentos, por falsas ideologias. Eu ouvi o testemunho de uma irmã, conheço ela, conheço o caráter dela, e ela contando que ela foi visitar a mãe dela. Trago aqui só para ilustrar esta palavra, porque achei muito forte, muito interessante. E ela foi visitar a mãe dela, e para ir para a casa da mãe dela, passava por dentro do fundo do quintal de outra casa, mais ou menos isso. E no momento que ela saiu, já era noite, quando ela voltou, ali naquele fundo de quintal, já estava havendo um culto, pessoas ali cantando, todos vestidos de branco, observe, cantando os hinos da harpa cristã, cantando e adorando e louvando. Quando ela chega ali naquele local, ela parou, ela não quis passar no meio do culto, parou ali, e quando ela ouviu algumas palavras estranhas, e ela, na hora, ela testificou, Deus não está neste lugar, Deus não está neste lugar. E aí ela pediu para Deus, Senhor, eu quero sair daqui, mas eu não quero passar ali pelo meio daquele povo. Meu Deus, permita que minha mãe me chame, que aconteça alguma coisa lá em casa para que ela me chame. Mas antes, a pessoa que estava lá invocando, mostrando que era Deus ali, enganosamente, chegou até ela para bater no ombro dela. Ela disse, Senhor, não permita que fale alguma coisa para mim, falsamente, porque era Satanás ali. E aquela pessoa, ao tocar, ela disse que na hora ela sentiu aquela fisgada na coluna dela, ela começou a repreender. E imediatamente a mãe dela chamou ela, dizendo que a criança havia acordado. Enfim, o que eu quero dizer através dessa ilustração e através desta palavra que a palavra que está dizendo que quando o endemoniado viu Jesus, ele correu e adorou. Ele não correu para o sepulcro para se esconder. Ele não correu para os buracos onde ele ficava às escondidas. Não, ele correu para Jesus e adorou. Então, quantas pessoas adoram ao Senhor, estão levando a palavra de Deus de uma forma totalmente errada, totalmente desconvertido. Muitos por status, muitos para querer ganhar nome, fama, e não está com a vida diante do altar do Senhor. Possa ser que você, ao ouvir o que eu esteja falando, possa achar que é contraditório, mas não é contraditório. Tem muitas pessoas que estão oprimidas, no seu coração oprimido, não estão libertos, carregando mágoas, carregando máculas, está na prostituição, vivendo de adultério, vivendo de fornicação, vivendo de corrupção, vivendo de engano, vivendo de ideologias malignas e falando do amor de Deus. Devemos lembrar que Satanás, ele quis enganar Jesus, mas ele não enganou, né? Quis enganar Jesus lá no deserto. Ele dizendo para Jesus que se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és o Filho de Deus, lança-te do alto abaixo. Ele usou a palavra de Deus. Então a Bíblia nos alerta
que para o final dos tempos haveria falsos profetas, falsos mestres, falsos que enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Então devemos ficar atento, pedir para o Senhor discernimento, para que nós não venhamos ser enganados. Porque na terra Jesus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós temos que dar ao Senhor a nossa melhor oferta, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, o melhor comportamento, para que não venhamos escandalizar o nome de Jesus Cristo com os nossos comportamentos. Porque a Bíblia diz para nós que ai por quem vier o escândalo. É lícito que venha, mas ai. Então nós não podemos escandalizar o nome de Jesus, fazer a obra de Deus de qualquer maneira, fazer por oba-oba, fazer para agradar o homem e não agradar a Deus. Temos que fazer com o coração limpo, com mãos puras, servir a Deus retamente, sermos libertos, transformados para fazer a obra do Senhor Jesus, para que não venhamos escandalizar. Vamos continuar lendo? E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Perguntou: Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Ele pediu ali para que Deus não atormentasse ele. Ele perguntou se ele era o Filho do Deus Altíssimo. Ele sabia. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Ele estava repreendendo. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ali Jesus perguntou para ele. Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome. Muitos, né? Porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ele queria ficar ali. Ele pediu para ficar ali. E andava ali pastando no monte, na grande manada de porcos. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Satanás é astuto, né? E Jesus logo lhe permitiu. Jesus permitiu. Então tem coisas que Deus permite para que nós venhamos tomar posição, para que nós venhamos ter discernimento. Porque a Bíblia é o nosso guia. Nós não podemos nos deixar ser enganados. Nós temos a Bíblia como nosso guia. Não precisamos estar apontando, julgando pessoas, não. Mas temos que ter o discernimento e saber separar o que é de Deus e o que não é. Prestem atenção. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenadeiro no mar. Foram embora. Lá eles morreram afogados, os porcos. E os que apacentavam os porcos fugiram. Eles fugiram e o anunciaram. Fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eles ficaram todos admirados, acredito eu que muitos sem entender, mas ficaram atentos, atemorizados por aquilo. E foram ter com Jesus. Eles foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado no lugar, no canto, no chão, alguma coisa, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eles viram a pessoa liberta, o rapaz liberto, ali por Jesus, sentado, calmo. Já não era mais aquele animal que rugia, que rangia os dentes, que quebrava as correntes, que esmigalhava, virava em migalhas os ferros, as correntes nele. Já não era mais a mesma coisa. Isso é o que Jesus faz. Quando Jesus chega, ele despedaça os ferros de ferro, as correntes de bronze, ele quebra todo o mal, as potestades do mal, joga por terra as macumbas, as obras malignas, as obras espirituais da maldade, ele joga por terra em nome de Jesus Cristo. Esse Jesus maravilhoso, ele continua operando. Continuando aqui. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera. E ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, que saísse da sua cidade. E entrando ele no barco, prestem atenção bem aqui.
Me chamou muita atenção. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele pedia para Jesus para ir com ele, para acompanhar ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas por que Jesus não permitiu? Se Jesus libertou ele. Se Jesus deixou ele limpo, transformado, limpinho, trocado de roupa, sentadinho, calminho, a ponto que as pessoas ficaram ali, todas ali, atemorizadas vendo aquilo. Aquilo chamou a atenção da cidade. Observe bem. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Vai para a tua casa. Deus não permitiu que dali ele seguisse com Jesus para fazer missão, porque Jesus andava fazendo missão. Jesus andava fazendo a obra dele. Então, aquele moço, naquele momento, mesmo liberto, ele ainda não estava apto para seguir, mesmo que as pessoas viram que Jesus operou na vida dele. Isso foi Jesus quem barrou ele ali. Não. Vai para a tua casa. A tua casa pode ser a casa família, a família que estava ali há muito tempo sofrendo com aquilo. Pode ser também a casa do Senhor, onde nós vamos para ouvir a palavra do Senhor, nós vamos para nos unir, nos reunir ali para participar das coisas de Deus, dos louvores, da adoração, ali em conjunto todo mundo. E através de estarmos ali, nós estamos ouvindo, estamos entendendo, compreendendo, estamos sendo lavados através do poder da palavra do Senhor. Possa ser que ir para a tua casa, vai para a tua casa e para os teus, possa ser que seja para casa, vai e olha para dentro de ti, para o teu interior. Busca o que tem lá dentro ainda, que não é agradável, para que possa seguir. E assim nós temos que fazer. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Não podemos falar do amor de Jesus relaxadamente, para que as pessoas olhem para nós e digam: que crente é aquele, que crente é aquela, que mau exemplo. A Bíblia diz que nós temos que ser obreiro, de que não tenhamos do que nos envergonhar. Nós temos que ter um caráter transformado, lapidado por Cristo através do poder da palavra de Deus. Que é esta palavra aqui que nos limpa. Essa palavra. Este Deus aqui que teve misericórdia. Olha, ele disse aqui, olha, quão grandes coisas o Senhor te fez. O Senhor libertou ele, mas o Senhor disse para ele não ir seguir com ele aquele momento, seguir com ele missão. Mandou que ele voltasse para a casa dele, para os dele, para que eles vissem o que Deus fez na vida dele. E Deus continuasse trabalhando na vida dele. Eu acredito assim. E como teve misericórdia de ti. E ele foi, presta atenção, e começou a anunciar em Decápolis. Ele obedeceu a voz do Senhor, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam. Então, preste atenção, de que forma você está levando a palavra do Senhor? De que forma estáis servindo a Deus? Aí pode perguntar, aí de repente pergunta, mas a palavra é o endemoniado de Gadareno. Eu não estou endemoniado. Não possa ser que não esteja endemoniado, mas esteja fazendo a obra de Deus de qualquer forma. Possa ser que esteja escandalizando o nome de Jesus Cristo. Possa ser que esteja fazendo a obra de Deus. Aí pode até pensar assim, responder, alguém perguntar assim, mas eu não estou em pecado, eu não estou adulterando. Mas pode estar mágoa no coração, com mágoa do seu irmão, e está ali sentando junto, participando da ceia, e Deus não está se agradando disso. E isso vem todo um peso para a obra do Senhor. A obra de Deus não cresce. Possa ser que seja conflitos internos, possa ser que você esteja com seus inimigos te atormentando, porque nós temos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Além do Satanás, somos nós mesmos, nosso ego, nosso orgulho que não quer fazer nós nos dobrar, nos humilhar, nos arrepender dos nossos pecados. Eles ficam cantando aos nossos ouvidos dizendo, não precisa te humilhar, não precisa jejuar não.
Não precisa ficar adorando a Deus, não. Ah, vai dormir a noite inteira, não acorda da madrugada. Faz isso. Nossos inimigos fazem assim dentro de nós. É dentro de nós mesmos, entendeu? Então precisamos observar de que forma estamos fazendo a obra do Senhor, de que forma estamos levando a palavra de Deus. Observe também uma coisa: muitas das vezes nós deixamos de ouvir uma palavra de uma pessoa simples e humilde. Até gagueja, fala todo torto, às vezes não sabe nem a leitura correta da Bíblia, mas está ali falando de Jesus humildemente, com o coração quebrantado. Para ouvirmos mestres que estão todos desalinhados, se perdendo na letra, falando por falar, por ética, por fama, por seguidores, por coisas, ele perdeu o temor de Deus. Está ali cauterizado, não preciso mais que me ensine, eu ensino, eu sou mestre, eu sou professor, eu sou o rei, eu sou tudo, fazendo a obra de Deus relaxadamente. E através disso, muitas pessoas não têm aceitado a Jesus. Tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor. Lógico que cada um prestará conta com Deus, que não podemos olhar para este ou para aquele. Mas muitos deixam de ler a palavra de Deus para ler a vida um do outro, para seguir. E às vezes, exemplo que estamos dando não está sendo correto. Porque às vezes nós ganhamos almas para Jesus com os nossos testemunhos falando de Jesus. E às vezes ganhamos almas para Jesus no silêncio, somente com o nosso comportamento, ao entrar, ao sair, onde quer que estiver, ali com comportamento cristão, um comportamento verdadeiro de um cidadão dos céus. Então que nós venhamos fazer uma reflexão de que forma estamos fazendo a obra do Senhor. Porque este endemoniado de Gadareno aqui, ele adorava a Deus. Quando ele viu Jesus, ele não correu com medo. Ele se prostrou e adorou. Ele adorou ao Senhor. Então, quantas vezes nós vemos aquele barulho, aquele eco todo, será que Deus realmente está ali? Naquele eco, naquele barulho, naquelas falácias, naquelas coisas, usando a Bíblia, não está usando um outro livro a não ser a Bíblia. Mas será se é Deus falando ali? Será se nós estamos adorando a Deus de verdade, com o nosso coração de verdade? Será se nós estamos levando ao Senhor a nossa oferta verdadeira, sincera, de todo o nosso coração? Precisamos entender o que estamos fazendo na presença do Senhor, na casa do Senhor, de que forma estamos servindo a Deus. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Por isso o salmista Davi, ele pediu ao Senhor: cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Que o Senhor, para purificar os nossos corações, purificar a nossa mente, purificar a nossa alma, converter-nos de corpo e alma e espírito, descer na presença do Senhor, tocar nas orlas de Jesus, nos vestidos de Jesus, tocar com a nossa fé, tocar com a nossa humilhação diante de Deus. Nós possamos nos humilhar, descer e agradar ao Senhor Jesus. Que possamos ser libertos de todo mal, de todo passado de dor e sofrimento, todas as lembranças. Nós não podemos trazer as lembranças, coisas que foram passadas, não podemos estar remoendo, não podemos fazer isso. Então temos que estar liberto, transformado e não enganando a nós mesmos, porque não estamos enganando a Jesus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa intenção, Ele sabe do que pensamos, do que agimos, do que falamos. Ele conhece. Então, que possamos ser libertos por Jesus. Que não venhamos fazer a obra de Deus relaxadamente. E que possamos ter discernimento onde Deus está falando e onde Deus não está. Porque lembrando que Satanás usa a palavra de Deus para nos acusar, usa a palavra de Deus ali com aquele brilho, igual o exemplo que eu lhe dei, que eu acabei de falar. Que a irmã falou que as pessoas lá estavam louvando a Deus.
pulando, saltitando, orando, clamando, cantando. E tem mais uma coisa, eles saem nas ruas panfletando, chamando para a casa do Senhor. E não é a casa do Senhor, a casa de engano. Então não podemos nos deixar ser enganados por falsas profecias, por falsos mestres. Nós não precisamos apontar, mas a Bíblia manda nós provar e ver se o Espírito vem de Deus. Não se deixe ser enganado. Não corra atrás, viva correndo atrás de profecias, de mensagens, de coisas. Leia a Bíblia. Se fortaleça através do poder da palavra de Deus. E entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas não se deixe ser enganado. Porque Satanás, ele usa. Ele é usado pela palavra. Ele sabe da Bíblia melhor do que nós. Ele sabe. Então, vamos despertar, vamos vigiar, vamos ter prudência. O que estamos a ouvir, o que estamos vendo, de que forma estamos adorando ao Senhor, se estamos enganando a Deus, entre aspas, com o nosso comportamento, mostrando aquela eloquência no qual ali Deus não está. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura corações contristados na sua presença. Deus procura corações humildes e quebrantados. Deus procura pessoas que reconheçam que nada é, porque não somos nada. Deus é que é tudo em nossas vidas. Então, este Deus é o mesmo Deus do passado, ontem, hoje e eternamente. É o Deus que continua operando em nossas vidas. E ele nos ensina através deste capítulo do qual lemos, que ele realizou o milagre para nos abençoar, para abençoar as pessoas e ensinou a importância do princípio, que a importância do princípio é termos sabedoria, termos entendimento, discernimento, autoridade para repreender quando for Satanás e termos discernimento para entender se é Deus que está falando ou se não é Deus. Mas vamos ter esse discernimento em nome de Jesus Cristo. Lembrando mais uma vez que este endemoniado, ele não correu para se esconder. Ele se apresentou e adorou. Aos olhos, se tivesse essa cena acontecendo agora neste momento, poderíamos dizer que pessoa humilde. Olha, ele adorando a Deus, que coisa linda. Então, quantas vezes nós vemos essas cenas e achamos que está tudo bonito, tudo muito lindo, mas Deus manda nós termos discernimento, sabedoria. Deus continua operando, continua. Ele continua libertando pessoas oprimidas das obras espirituais, libertando dos vícios, libertando da depressão, libertando de si próprio, do ego, do orgulho, do eu, libertando de esquizofrenia, libertando de doenças espirituais, doenças psicossomáticas. Deus continua curando, libertando, transformando vidas. Isso é real. Deus continua fazendo, mas temos que entender onde é que Deus está operando esses milagres, onde é Deus de verdade, para que não possamos ser enganados, não possamos ser enganados. Vamos despertar para isso e vamos consertar as coisas em nome de Jesus Cristo. Deus precisa de nós. Nós precisamos de Jesus, mas Deus precisa de nós aqui na terra para fazermos a obra dele, fazer uma obra de verdade. Nós não estamos aqui na terra por brincadeira. Está por estar. Não, nós temos uma missão. E a nossa missão é ganhar almas para Jesus, sermos sábios, é termos esse princípio, o princípio da sabedoria. É essa a missão que nós temos que fazer aqui na terra. Ganhar almas para Jesus, não de afastar, mas de trazer para Jesus. Trazer, libertar eles em nome de Jesus Cristo. Curar eles em nome de Jesus Cristo. É isso que Jesus quer que nós façamos. Que nós possamos nos despertar para servir a Deus de verdade. Para não fazer por emoção, nada na emoção. Consertou na emoção ali, voltou às mesmas práticas. Mas quando nós consertarmos de corpo, alma e espírito, vamos seguir reto, firme. Vamos ter firmeza espiritual. Entenda, Jesus nos ama muito. Jesus pensa o bem de nós. E Ele está conosco.
não nos desamparou um só momento. Essa palavra foi escrita há milhões de anos atrás, mas ela é real hoje, agora em nossas vidas. Jesus está falando conosco, está falando comigo, ao meu coração. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. É um Deus tremendo, não nos desampara um só momento. Curta este vídeo, compartilhe, se inscreva neste canal, ative o sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que for postado um vídeo neste canal. Seja abençoado pelo Senhor, seja liberto, transformado, seja feliz na presença de Jesus Cristo. Esteja atento para entender, compreender onde Deus está, para ouvir a voz do Senhor. Não se deixe enganar, porque o inimigo, a função dele é essa, nos enganar, tentar persuadir o nosso caminho, tentar nos enganar. Mas vamos ter essa sabedoria, vamos ter discernimento a partir de agora, mais ainda em nome de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando. Vamos orar? Ó Jesus, nos guarda. Senhor, nos livra. Senhor da glória, dá-nos discernimento, entendimento da Tua palavra. Dá-nos discernimento, meu Deus e meu Pai. Dai-nos, meu Deus e meu Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Nos cobre com Teu sangue. Nos livra dos enganadores. Nos livra das falsas profecias. Nos livra dos falsos mestres, meu Deus e meu Pai. Que possamos, meu Deus, ter discernimento em nome de Jesus. Ó Pai, continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Continue lendo a palavra de Deus. Essa palavra é linda e maravilhosa. Seja feliz na presença de Jesus Cristo. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de falar, de testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, através destes momentos que nós estamos tendo na presença de Jesus. Deus é lindo.